A palavra do Senhor diz, né, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O desejo de Deus é que todos os seus filhos sejam santificados. O desejo do Senhor, o desejo dele é que todos sejam santos. Assim Jesus também. A alegria de Jesus estava passando para os discípulos nesta oração, é que Deus pudesse santificar a vida dos seus discípulos, a vida dos seus filhos, através da palavra, porque a palavra diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem esse poder de santificar a nossa vida, santificar o nosso coração. Santificar significa separar. Santificar, eu marquei aqui, no grego chama-se kadosh. Kadosh significa santificar. Kadosh significa separar. E a maior vontade de Deus, irmãos, é a santificação da igreja. A maior alegria do Senhor, a maior vontade de Deus é a nossa santificação. Esse é o desejo do Senhor. E não havendo essa santificação, nós vamos viver menos frutífero. Quando não há essa santificação, nós não vamos ser frutíferos, vamos ser abundantes, nós não vamos frutificar, né? Porque a falta dessa santificação nos leva a perder o primeiro amor. Quando nós não buscamos a santificação, quando nós nos envolvemos com as coisas do Senhor, nós tornamos simplesmente religião. Nós vivemos simplesmente uma religião que não cremos, né? Mas a palavra do Senhor diz que homens e mulheres andaram com Deus, se santificaram, né? A palavra do Senhor diz que Enoque andou tanto na presença do Senhor, andou com Deus, que Deus para si o tomou, né? Porque ele se dedicava, ele tinha o prazer de santificar o seu coração, né? Santificação é separação para a posse e uso do Senhor. A santificação é para que possamos ser mais usados por Deus, para usar na sua obra, para ser útil no seu reino, né? Santificação significa mudança de atitude, de caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou trocar isso aqui. Só um minutinho, irmão. Glória a Jesus. Tá. É que esse aqui já está. A bateria já foi. Então, a santificação, louvado seja o nome do Senhor, ele muda a nossa vida, muda o nosso caráter. A santificação muda a nossa maneira de viver, né? Santificação é para fazer a vontade de Deus. A santificação é para fazer a vontade do Senhor. É um chamado de Deus, porque Deus nos chama. Sede santo, porque eu sou santo, né? Então, isso é um chamado para a igreja, isso é um chamado para você, isso é um chamado para você, né? Sede santo, porque Deus é santo, né? Sede santo, porque eu sou santo. E Deus está buscando homens e mulheres que sejam santas para o seu reino, para a sua obra. Glória a Deus. No Velho Testamento, eram santificadas as pessoas através de uma aplicação do sangue na orelha, como símbolo de obediência, nas mãos, né? Nos pés. Pés representa a nossa conduta diante do Senhor.
E o grande agente santificador da nossa vida é a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai fazer com que nós nos tornamos santos, porque ela revela a nossa face. Ela revela como um espelho, como um prumo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo é que é o purificador da nossa vida, é o fogo, né, que purifica o nosso coração. Moisés, a palavra do Senhor diz que Deus, ele, só dá uma baixadinha no retorno, por favor, som teste. Moisés, ele foi chamado por Deus para um monte, para que ele tivesse, Deus ia se manifestar, a sua presença a ele. E a presença de Deus, ali na sarça, santificou a vida de Moisés. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, quando ele recebeu a presença de Moisés, o que Deus falou? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha aí que tremendo. Então, Deus, ele se manifestou a Moisés para santificar a vida de Moisés, para santificar o coração de Moisés, porque a presença de Deus na nossa vida, irmãos, na vida dos irmãos, vai trazer santificação, vai trazer mudança, vai trazer separação, né, desse mundo, né, vai trazer separação. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus na vida de Paulo trouxe santificação na vida dele. Falou: Paulo, Saulo, por que você me persegue? E ali Deus visitou a Paulo. A presença do Senhor Jesus na vida de Paulo santificou o coração de Paulo, santificou a vida de Paulo, e Paulo mudou a sua vida. Aleluia. Paulo se transformou, Paulo se separou, Paulo mudou o seu caráter, mudou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A última coisa, o último obstáculo, irmão, para entrar em Canaã, era que todos se santificassem. Josué me falou: olha, santificai-vos, que todos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, o desejo de Deus é que todos se santifiquem, né? E ali, o último obstáculo, o último pedido do Senhor foi: olha, vocês se santificam para que vocês possam entrar na terra de Canaã. Santificar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Santifique, irmãos, a sua vida. Procure se santificar. Santificação. A palavra de Deus diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra santificação também é no grego, é agiasmos. Agiasmos significa tornar-se santo. Tornar santo é se consagrar. É você ser santo para servir com alegria. Você vai se tornar santo para você servir com mais prazer, com mais alegria. E o santo, para ser santo, requer comunhão com Cristo. Para ser santo requer comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor diz: olha, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, nós precisamos estar enxertados nessa videira. Nós precisamos estar ligados nessa videira, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Aqui Deus falando com Moisés do monte, Deus falando no terceiro mês, né, da saída do povo do Egito. Eles partiram de Retifim, partiram do acampamento e acamparam no deserto. E o Senhor chamou Moisés no monte para dizer, porque ele passou para Moisés: olha, você tem visto o que eu fiz aos egípcios, minha manifestação, como eu levei vocês sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Semana passada eu até dei uma ilustração sobre a águia, né? Que nós tipificamos a águia, nós somos como águia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra veio para Moisés. Ele diz assim: olha, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Você vai ser povo santo. Essas são as palavras que falarás ao povo, aos filhos de Israel. Olha que coisa linda, o desejo de Deus de ter aquele povo, mesmo desviando a atenção de Deus, mesmo blasfemando, mesmo o Senhor, ele sempre buscando a comunhão e o desejo para que eles pudessem se santificar, né, para servir, para se alegrar. E a palavra de Deus diz que o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Esse é o poder da palavra, a revelação de Deus, a revelação do Senhor, a revelação de Deus para os seus filhos, é que nós sejamos santos. Nós não podemos viver com essa vida desgovernadas, desajustadas, sem compromisso, sem alinhamento, sem posição, sem caráter, sem agir, sem tomada de rumo, né? Nós precisamos ser firmes, procurar viver uma vida de santidade para agradar a Deus e para que nós possamos servir melhor ao Senhor. Deus requer de nós, Deus requer do seu povo santificação do corpo, santificação das mãos, santificação dos pés, santificação dos seus olhos, santificação dos seus ouvidos, da sua boca, da sua língua. Deus requer santificação dos seus membros, do seu corpo. Deus requer das suas mãos, a palavra do Senhor, porque essas mãos vai estar diante do Senhor para crescer em força. As suas mãos vai ser utilizadas, como diz o Salmos 26:6, ela vai estar diante do Senhor para crescer em força. A palavra do Senhor diz: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Nós temos que procurar nos santificar, as nossas mãos, porque as nossas mãos não nos pertencem, não pertencem a nós. Os nossos pés é para firmar, os nossos pés para pisar o inimigo. Os nossos pés é para pisar o nosso inimigo. A palavra do Senhor diz que eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Né? A força. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos olhos são feitos para ver a vinda de Cristo. Os nossos olhos foram feitos para ver a vinda do Senhor, contemplar a sua formosura. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos ouvidos foi para ouvir a voz de Deus, foi para ouvir e aprender os conselhos do Senhor.
como diz ali Elias, né? Não, o profeta fala que o teu servo ouve, né? Olha, mas tem alguém falando comigo, né? Samuel, exatamente, né? E aí o profeta, olha, isso é Deus que está falando com ele. Não, mas tem alguém falando, né? Olha assim, ó, quando alguém falar com você, você fala, olha, fala, meu Senhor, e o teu servo ouve, né? E à noite Deus falou com ele. Deus falou com Samuel. Os nossos ouvidos são para ouvir, né, a voz de Deus, a voz do Senhor. A gente ouve tanta coisa que a gente fica insensível depois para ouvir a voz do Senhor, os conselhos de Deus. A nossa língua, a nossa boca é para glorificar a Deus, para louvar com entusiasmo, com alegria, com vigor, com força. A nossa língua, a nossa boca, né, é para não fazer pecar a nossa carne, né? A nossa língua revela o que vai no nosso coração, é para alcançar a potência e conservar o nosso coração e conservar a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, irmãos, viver na presença de Deus. A verdadeira santificação, né, ela requer comunhão com Deus. A verdadeira santificação requer comunhão com Cristo. Como diz a palavra, estáis em mim ou em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver ligado na videira, né? Esse ligar, esse ajuntamento, é como no grego que se diz meno, que é continuar, né? É estar ligado continuamente, é viver uma vida de santidade contínua, é permanecer, é ficar, é habitar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida de santificação requer manter comunhão com os crentes, requer manter comunhão com os irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos, considerar os nossos irmãos superior a nós, viver uma vida de comunhão, né? Como é que nós vamos amar a Deus, sendo que nós não amamos nem o nosso irmão? Nós precisamos amar o nosso irmão, amar o seu próximo. Assim diz a palavra de Deus: amar ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu vigor, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo, né? Manter comunhão com os irmãos, manter o amor. A palavra de Deus diz assim: antes seguindo a verdade. Na minha tradução eu acho lindo, porque é em amor, alguns dizem caridade. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós precisamos, irmãos, reconciliar as diferenças. Muitas vezes nós temos as famílias e não há conciliação. Nós precisamos perdoar, nós precisamos amar, nós precisamos considerar, valorizar. Hoje não, ontem eu estava ouvindo uma psicóloga, uma palavra tremenda assim, que ela estava falando, né? Que é muito importante. Mesmo uma pessoa caída, você tem que levar uma palavra de força. Nunca jogar, acabar de afundar, entendeu? Você precisa falar mais dos valores que ela tem, esquecer ali aquele momento, mas falar das coisas boas, porque ela vai ouvindo, ela se vai reabilitando. Porque muitas vezes as pessoas erram, né? Porque ela já está em crise, ela está precisando de ajuda. E muitas vezes nós erramos, porque eu sou humano, nós somos humanos, irmãos. E o humano ele erra,
perfeito. Perfeito é só o Senhor. Perfeito é só Deus. Então, nós precisamos amar os nossos irmãos como eles estão, como eles são. Amar de coração como Jesus amou. Com o amor do Senhor. Precisamos reconciliar as diferenças. Não olhar, procurar ser leais com os irmãos. Ser leais, ser fiéis aos irmãos, ser obedientes a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Terceiro ponto, para viver uma vida santa, nós devemos cultivar a oração. A igreja muitas vezes sofre porque, primeiro, não lê a palavra. Isso serve para mim. Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque certamente morreremos, assim diz a palavra de Deus. E o segundo é cultivar a oração, cultivar essa vida, uma vida de oração. A palavra do Senhor diz que quando orares, não seja como aqueles hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O Senhor é recompensar. O Senhor é aquele que tem para te dar. É o Senhor que vai abençoar. Nós vemos a vida de Ana, quanto tempo que ela sofreu, Quanto tempo que ela sofreu ali, uma peninha e aquela situação de rivalidade, de angústia, de dor, porque toda mulher, ela quer ter um filho, ela quer ser mãe, ela tem esse prazer, E ela então teve essa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que ela foi para a oração, ela se humilhou na presença de Deus, E ali ela foi até o profeta, o sacerdote Eli, e Eli, ele contemplou ela orando, mas ao mesmo tempo analisando, parecia que ele estava embriagado, e ela falou: não, Senhor, eu estou angustiada, eu preciso de ajuda. Ela reconheceu a sua debilidade, ela se humilhou na presença do sacerdote, e a palavra do Senhor diz que ela, olha, vá em paz, o Deus de Israel já contemplou sua petição. Ela segurou aquela palavra, ela estava orando, ela recebeu e ela guardou o seu coração. A palavra do Senhor diz que quando foi a noite, Eucana voltou do seu sacrifício e deitou com ela, porque é a sua esposa. E a palavra de Deus, que Deus se lembrou de ela, porque ela tinha orado, ela orou. Então o segredo da nossa vitória, muitas vezes, nós queremos fazer atropelado, fazer as coisas. Se dedique na oração, busque um tempo na oração, entregue o seu caminho, entregue as suas adversidades nos pés do Senhor, e você vai ver a resposta. Muitas vezes vem assim, sem menos você pensar. Deus trabalha no coração dos homens, que você vai ver assim o mover, e você vai ver como Deus vai recompensar, às vezes, aquele tempo que nós achamos que é perdido na nossa agitação, na nossa maneira de viver. Todo cristão, irmãos, deve ter um altar, deve ter um lugar onde nós dobramos o nosso joelho, um lugar para estar a sós com o Senhor, um lugar para estar ali diante do Senhor, para ouvir o nosso gemido. Tem hora que nós precisamos, tem hora que nós não conseguimos nem falar com o Senhor, mas o seu silêncio, você vai receber a resposta. Você sente. Tem hora que às vezes você está tão assim. Eu vejo a Ana, aquela luta, depois ela sentiu prazer. A palavra do Senhor diz que ela não comia. Aí depois ela recebeu a vitória e ela comeu, ela celebrou, e o seu semblante já era outro. Esse
recebeu a bênção. Nós temos que apossar, nós temos que tomar posse das bênçãos de Deus. Temos que crer para receber a vitória. E Ana, ela recebeu a bênção, recebeu Samuel. E ela devia ser egoísta. Não, esse é meu, eu não vou dar. A primeira coisa que ela fez, ela deu para o Senhor. Esse é para a obra do Senhor. E ela recebeu mais 3 filhos. Eu creio que 3. Então é assim. A recompensa de Deus virá. A recompensa do Senhor. Você recebe, você dá. E Deus te abençoa. Deus te recompensará. Amém? Segundo, é obedecer a palavra de Deus. Para ser santo, tem que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, não há outro caminho. A palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Significa que é tornar-se santo, significa separar-se, para ser santo. Aqui na oração de Jesus na ascensão do Senhor, a oração para os discípulos é para eles ser santos, para eles adorar a Deus, para eles servir melhor a Deus. Até Jesus se santificava, irmãos. Jesus, ele se santificava. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem essa santificação, sem essa separação, nós não podemos ver ao Senhor. Nunca se afaste da presença de Deus. Nunca se afaste da santidade. Nunca se afaste da santidade do Senhor. Ser santo, irmão, nos dias de hoje é difícil. Ser santo nesses dias é muito difícil, quando a humanidade, irmãos, está levada impiedosamente a praticar iniquidade, a praticar o mal, a praticar as coisas que vai de encontro aos valores de Deus. Mas Deus requer que seus filhos vivam essa santidade, porque isso é possível. É possível você ser santo em meio à corrupção, em meio ao pecado, em meio à luta, às adversidades desse mundo. Você pode brilhar, você pode se separar, você pode se santificar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que é preciso, irmãos, às vezes abrir mão de coisas que apreciamos, Às vezes nós apreciamos, às vezes não. Muitos de nós estamos corridos, não temos tempo, E muitas vezes deixamos de buscar a face do Senhor, porque as coisas do mundo estão mais. Deus requer de nós das coisas que parecem difíceis, irmãos. Deus nunca vai dar nada impossível para nós. Aquilo que nós podemos suportar. Se nós contarmos, irmãos, com a nossa capacidade, a nossa disposição de força, nós nunca vamos conseguir. Nós nunca vamos conseguir uma vida de santidade que vai agradar a Deus, que vai agradar ao Senhor. Porque nós não temos a força. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda. É preciso depender do Espírito Santo. É preciso pedir auxílio, pedir ajuda. E eu trouxe uma palavra que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso advogado, ele é aquele que está ao lado, é aquele que quando não há nenhuma testemunha, você está no banco dos réus, vai levantar aquele amigo que você conheceu, está ali, ele vai te defender, ele vê, eu sou amigo dele, eu conheço a vida dele, eu sei, e ele é assim, 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 eu estou aqui para que dele ver, eu estou com ele. Esse é um amigo verdadeiro. Essa é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai nos conduzir a essa santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
Então, meus irmãos, pede ajuda ao Espírito Santo. Pede ajuda ao Espírito Santo. Porque só Ele irá te ajudar. Só Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus atribuiu isto ao Espírito Santo, esse acolhimento, essa ajuda, essa força. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não vou me alongar muito, mas eu vou só trazer só esse ponto e vou concluir. Né? Porque a santificação é esse processo. É um caminhar, é uma continuação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é quadrado, muitas vezes falar em santo. Hoje acham quadrado, né? Falar em santidade, careta, loucura, né? Quando nós falamos em santidade. Mas, Joy Gosta, aquele grande pregador dessa mega igreja, né? Ele é um motivador, né? Ele é um coach, né? Aquele que traz para grandes pessoas, eles estão lotados, né? Ele nunca fala de santidade, ele nunca fala de pecado nas suas pregações. E ele foi entrevistado, né? Mas por que você não fala de pecado, de salvação, de santidade? Não, eu não vou falar isso aqui, não. Porque as pessoas já estão tão atribuladas, né? E elas vão vir aqui para receber uma palavra de incentivo. Né? Eu não posso falar sobre pecado, sobre santificação. Né? Então, irmãos, o mundo ele está escravo do pecado. Eles perderam o conceito de santidade. Nós temos que falar sobre a santificação. Nós temos que falar sobre o dever do cristão. Nós temos que falar sobre o pecado. Se você está no pecado, você é escravo do pecado. E você não vai para o céu. Assim diz a palavra. Eu não vou, às vezes, ficar aqui alisando, mas pecado é pecado, santidade é santidade. Quanto mais os limites vão se alargando, quanto mais liberdade, mais escravo vai surgindo, mais ele vai desejar o pecado. Quanto mais você dá liberdade, né, fora da palavra de Deus, mais a pessoa vai tornando insensível ao pecado, vai conciliando o mundo com a igreja, mundo com o pecado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes